Cultura. Aos olhos da sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças, morais, conhecimentos adquiridos a partir do convívio social. Só o homem possui cultura, o ser humano. Seja sociedades simples ou complexas, todas possuem uma forma de expressar, de pensar e agir. Não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. As funções da cultura são satisfazer as necessidades humanas, limitar normativamente essas necessidades. Implica, de alguma forma, de violação da condição natural do homem. Por exemplo, paletó e gravata são incompatíveis com o clima quente. Privar-se de boa alimentação em prol da ostentação de um símbolo de prestígio, como um automóvel, pressão social para que tanto homens quanto mulheres atinjam o ideal de beleza física. O que é belo numa sociedade poderá ser feio em outro contexto cultural. A cultura, pela definição clássica, diz que é aquele todo complexo que inclui os conhecimentos, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A cultura de massa é aquela considerada por uma maioria sem valor cultural real. Ela é veiculada nos meios de comunicação de massa e é apreciada por elas. É preciso entender que massa não é uma definição de classe social, e sim uma forma de se referir à maioria da população. Essa cultura é produto da indústria cultural. A indústria cultural produz conteúdo para ser consumido, não se prende a técnicas. É produto do capitalismo e é feita para ser comercializada. Theodor Adorno, filósofo alemão da Escola de Frankfurt, é defensor da ideia de que a cultura de massa é imposta pelos meios de comunicação de massa à população, que apenas absorve aquilo. Já a cultura erudita é aquela considerada superior, normalmente apreciada por um público com maior acúmulo de capital e seu acesso é restrito a quem possui o necessário para usufruir dela. A cultura erudita está muitas vezes ligada a museus e obras de artes, óperas e espetáculos de teatros com preços elevados. Existem projetos que levam esse tipo de cultura até as massas, colocando a preços baixos ou de forma gratuita, concertos de músicas clássicas e projetos culturais. Como o acesso a esse tipo de cultura fica restrito a um grupo pequeno, ela fica ligada ao poder econômico e é considerada superior. Essas considerações podem acabar tornando-se preconceituosas e desmerecendo as outras formas de culturas. O erudito é tudo aquilo que demanda muito estudo, mas não se deve pensar que uma expressão cultural popular como o hip hop, por exemplo, é pior que uma música clássica. A cultura popular é qualquer estilo musical e de dança, crença, literatura, costumes, artesanatos e outras formas de expressão que é transmitidas por um povo, por gerações e geralmente de forma oral, como por exemplo a literatura de cordel dos nordestinos ou a culinária do povo baiano. São algumas das formas de cultura popular que resistem ao tempo. Essa cultura não é produzida após muitos estudos, mas é aprendida de forma simples, em casa, com uma convivência da pessoa nesse meio. Ela está ligada à tradição e não é ensinada nas escolas. A cultura popular é muito contemporânea, pois ela resiste ao tempo e raramente se modifica. Essa cultura vem do povo, não é imposta por uma indústria cultural ou por uma elite. Por exemplo, o carnaval é uma festa da cultura popular brasileira. O frevo é uma cultura brasileira, mas é muito mais expressiva no norte do país. Ela representa a diferença de cada povo, desde o micro até o macro. Na próxima aula nós falaremos sobre ideologia. Até lá!